Lucas capítulo 19, versículo 28 a 40, né? O texto está na tela, diz assim: Depois disso, Jesus prosseguiu para Jerusalém, caminhando à frente dos discípulos. Quando se aproximavam das vilas de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos à frente. Disse-lhes: Vão até aquela cidade, aquela aldeia além, e logo à entrada encontrarão uma cria de jumento amarrada que ninguém montou ainda. Soltem-na, tragam-na. Se alguém vos perguntar por que estão a soltá-la, respondam: o Senhor precisa dela. Encontraram o jumento como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltá-lo, os donos pediram uma explicação. Por que estão a soltar o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Assim levaram o jumento a Jesus e puseram os mantos sobre o lombo do animal, e ele montou. Enquanto ele avançava, as gentes estendiam os mantos pelo caminho. Ao chegarem à descida para o Monte das Oliveiras, todo o cortejo de discípulos louvavam Deus com alegria por todos os milagres que vinham exclamando. Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Mas alguns dos fariseus que seguiam entre a multidão disseram: Mestre, avisa os discípulos que não digam essas coisas. Jesus respondeu: se eles se calassem, até as pedras ao longo da estrada começariam a falar. Então hoje é o dia que nós costumeiramente chamamos o Domingo de Ramos. E por que Ramos? Por causa desta cena. Foi no domingo, antes da Páscoa, que Jesus ele chega a Jerusalém. E ali Jesus ele está cumprindo uma profecia feita quase 500 anos atrás pelo profeta Zacarias, que dizia a Israel: eis que aí vem o seu rei montado em um jumento, cria de jumenta. A maneira com que os reis de Israel entravam na cidade era diferente da maneira que os romanos faziam. Você não é capaz de imaginar um César Augusto sentado em um jumento. Não, eles tinham toda aquela pompa, aquela circunstância, cavalos e tudo. Mas, dentro da tradição, da história de Israel, era essa maneira que acontecia. Ao ponto do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9, ele fazer essa profecia. É um momento especial, né? Jesus ele está entrando e ali ele está cumprindo uma profecia. Qual é a profecia? A profecia que Deus havia entregue, que Deus estava trazendo o Messias. O Messias, a palavra Messias é hebraica e tem o mesmo significado da palavra Cristo. A diferença é que Cristo é grego e Messias é hebraico, e as duas significam a mesma coisa: o ungido de Deus. O ungido de Deus. E aqui, quando nós falamos em ungido, nós lembramos também de como, ao longo da história e dentro do Antigo Testamento, ali da lei, o ritual que era feito para reis, sacerdotes, né? Os reis, eles eram ungidos, ou seja, derramava-se óleo sobre a sua cabeça. E aquilo tinha um significado muito grande. Significava que eles estavam sendo escolhidos para aquela obra, significavam que eles eram os escolhidos de Deus para desenvolver aquele papel. Mas, desde o Éden, a história da redenção, ela vai caminhando e apontando para esse personagem especial. O próprio Deus que estaria vindo para habitar conosco. O ungido de Deus, o Messias. Obviamente, as pessoas elas não tinham uma compreensão exata de como isso iria acontecer. Haviam aqueles que estavam aguardando um Messias que seria um líder militar, outros estavam aguardando um rei que estaria colocando Israel no topo das nações. E é interessante que
muitas dessas expectativas, elas na verdade elas tinham a ver com os desejos do próprio homem, de satisfazer os seus desejos. Só que nessa história nós vemos algo muito maravilhoso, que o desejo de Deus para a nossa vida, o desejo de Deus para a sua vida, não é maior. Ele é infinitamente maior, melhor e mais grandioso do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Agora, como o próprio Deus disse, ele não vê como vê o homem. O ser humano, quando ele pensa em grandeza, ele tem uma maneira de ver isso. Ele vê isso em padrões humanos, ele vê isso do ponto de vista capitalista, ou seja, o que for. Ele vê isso de acordo com a sociedade de consumo. Então, o que os homens pensam que é grandeza, para Deus não é nada. Em Apocalipse, em uma das cartas às igrejas, o Senhor diz, ai de você que diz, olha, eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de nenhuma coisa. E você não sabe que você é pobre, você é cego, você é nu. Olha só como que os valores de Deus são diferentes dos nossos. Quantas pessoas estão aí andando pela cidade com pompa e circunstância e se achando os tais e se achando melhores, mas aos olhos de Deus são pobres, são cegos e são nus. E nós devemos olhar para eles com compaixão, porque a missão de levar o conhecimento a eles é nossa, é da igreja. Mas Jesus, então, naquele momento ali, de uma forma tão diferente, ele estava chegando a Jerusalém, cumprindo a profecia, de uma forma gloriosa. Mas Jesus, naquele momento também, ele estava iniciando a pior das semanas da sua existência. Uma das mais difíceis. E eu digo que era uma semana difícil, não apenas para Deus, o Filho, para Jesus, mas para Deus, a Trindade. Porque na cruz de Cristo, não foi apenas o Filho que sofreu, mas na cruz de Cristo, o Deus triuno sofreu através de Jesus. Era um momento difícil, Jesus estava iniciando uma semana, veja só, isso aqui é um domingo, é como se fosse hoje. A multidão estava clamando, mas na quinta-feira ele já estaria sendo traído, preso. Na sexta ele estaria sendo torturado e morto. No sábado ele passaria o dia na sepultura. Mas no domingo seguinte era o domingo da vitória, o domingo da ressurreição. Eles usavam aqui ramos, porque os ramos simbolizam isso, né? A vitória. Ele estava sendo aclamado como rei. Mas a grande vitória, ela estava para ocorrer no domingo seguinte. E essa é uma semana especial. Seria muito bom que você, durante essa semana, lesse os evangelhos, as passagens que narram a última semana de Jesus. O evangelho de João, em particular, ele detalha e gasta bastante tempo com essa parte. Seria muito bom trazer na mente e trazer no coração. Mas eu gostaria de olhar para essa passagem hoje, olhar para Jesus e pensar com vocês sobre o seguinte tema, a seguinte pergunta. Quem estava entrando triunfalmente em Jerusalém? Eu sei que a resposta é não, Jesus estava entrando. E como eu acabei de explicar a história, essa é uma história que todos conhecem, né? A maioria das pessoas, vocês já devem ter ouvido ela várias vezes. As crianças no culto inglês pela manhã e agora também estavam encenando isso, um coral cantando. Entraram pela igreja com os ramos e tudo mais. É uma história que todos conhecem bem. Jesus entrou e tudo mais, e depois deu continuidade até a sua morte e ressurreição. Mas antes de Jesus chegar em Jerusalém, Jesus ele olhou para Jerusalém e diz a Bíblia que ele chorou. Ele disse, ai Jerusalém, se você soubesse o momento, se você soubesse, se você entendesse quem é que está chegando. E ele sabia que as pessoas não estavam sabendo.
Ele sabia que as pessoas não estavam conhecendo. Ele sabia que muitos daqueles que estavam ali colocando as vestes e os ramos, poucos dias depois estariam reunidos gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a pergunta é: quem é esse? E eu quero pensar em 3 aspectos da resposta, que é muito mais ampla que isso. Primeiramente, aquele que estava entrando triunfalmente em Jerusalém é a maior expressão do amor de Deus. Quem estava entrando? Aquele que é a maior expressão do amor de Deus. Você e eu temos dificuldade de falarmos em amor. Porque o que é amor? Nós vivemos num mundo em que se fala tanto de amor. Vivemos em um mundo onde as coisas mais baixas, grosseiras e horríveis, às vezes são feitas em nome do amor. E fala-se tanto em amor, e em nome do amor se destrói, em nome do amor a própria vida é destruída. Nós temos o hábito, principalmente nós que somos latinos, nós temos, brasileiros também, nós temos a mania de pensar em amor como sentimento, Sentimento. Amor é algo que eu sinto. Eu confesso que quando eu era garoto ainda, sonhando com aquela que seria a rainha da minha vida, eu ficava preocupado com isso, Às vezes conhecia alguém, aí começava a sentir, a gente falava aquela sensação de borboleta voando no estômago, aquela coisa, e daí você às vezes iniciava, começava a conversar, etc. Passava 1 semana, 2, a borboleta batia asa, voia, ia embora, você parava de sentir, você falava: não, isso não é amor, não dá. Mas é maravilhoso quando você encontra amor, e você entende que acima de tudo amor é uma decisão, é um compromisso. E depois de viver um casamento já de 33 anos, aí agora eu já entendo melhor o que é amor. Mas mesmo assim, nós estamos falando de amor pensando no amor do esposo e da esposa, embora a Bíblia ela use esse amor para se referir ao amor de Cristo com a igreja. Mas veja bem, amor ele é muito mais do que sentimento. Amor ele é uma decisão, é muito mais do que uma decisão. Quando nós falamos do amor de Deus, é bem importante entender isso. Quando a gente fala do amor de Deus, as pessoas pensam no amor de Deus às vezes como algo que Deus faz, Deus faz isso, Deus faz aquilo e Deus ama também. Mas mesmo essa compreensão está errada. Porque amor não é o que Deus faz. Amor é quem Deus é. Em outras palavras, amor é a essência de Deus. É a natureza de Deus. Quando a gente fala que Deus ama, nós estamos falando que Deus mesmo, Ele vem na nossa vida. Quando a gente fala que Deus ele está nos dando o seu amor, Ele está dando a si mesmo a nós. Essa compreensão do amor de Deus, ela é fundamental. Porque quando alguém compreende o que é o amor de Deus, quando alguém compreende que esse amor é um ato da graça de Deus, o relacionamento com Deus muda. A vida muda. Você muda. Eu mudo. Por quê? É impossível viver da mesma maneira, encarar a vida da mesma forma, se eu entendo o que está se passando na minha vida. Se eu entendo que eu sou amado por Deus. Se eu entendo que Deus mesmo, Ele está assim na minha existência. Ele envolve a minha existência e não tem como eu fugir dele. Isso é maravilhoso. Jesus falou, ninguém pode tirar você da minha mão. Ninguém, nem você mesmo. Você não consegue pular de lá. O amor de Deus nos envolve, o amor de Deus nos segura. E eu usei outra expressão, a graça de Deus. A graça de Deus não é uma coisa que Deus faz, a graça é quem Deus é. E é exatamente isso. Em todos os ensinamentos da Bíblia, ela está nos falando de Deus na nossa vida. É você e Deus. É você e Deus.
E quando você se entende que você é amado dessa maneira, primeiro você entende, ó, se Deus me ama assim, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Porque o que eu posso esperar mais da minha existência? Se você é amado por Deus, se você está dentre aqueles que é a Bíblia que fala, que são os eleitos de Deus, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, sabe o que isso significa? Significa que essa vida, por mais glamurosa que ela seja, ou que você consiga ter, significa que essa vida é a pior parte da sua existência. É o pior que você vai ter. Porque isso aqui é um start, é um início. Quando você estiver mergulhado em Deus, na presença dEle, experimentando aquilo que Ele tem planejado, não sou capaz de imaginar. Eu conheço, sim, o apóstolo Paulo, que ele teve essa experiência de ir ao paraíso. E é ele mesmo que fala. E ele diz, se fui no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Mas ele que teve essa experiência, um homem que teve a experiência de ir lá e voltar. E foi ele que escrevia, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Em outras palavras, morrer é muito melhor, a segunda fase você não consegue imaginar tão bom que é. Então, se você tem Jesus, isso que você está vivendo aqui é o pior. Agora, uma pessoa que não tem Jesus Cristo, por mais glamurosa que seja a sua vida, ou melhor, por pior que seja a sua vida, uma pessoa que não tem Jesus, por pior que seja a sua vida, essa vida é o melhor que ela vai ter. Em outras palavras, o amor de Deus é maravilhoso. E Jesus, ele estava chegando ali em Jerusalém como a grande expressão do amor de Deus. O amor de Deus que começou na criação. Deus criou o homem para a sua glória, criou todas as coisas para a sua glória. O amor de Deus que vai ao encontro de Adão e Eva, mesmo depois que eles pecam, desobedecem. O amor de Deus que promete um Salvador. O amor de Deus que vai construindo uma nação inteira, estruturando a partir de Abraão, o pai da fé. O amor de Deus que vai trazendo profetas que vão anunciando o seu amor e anunciando a vinda do Messias. O amor de Deus encarnado, o Emanuel, que lá, Deus conosco, que naquela noite lá, na manjedoura em Belém, ele nasce, é a grande expressão do amor de Deus. Jesus, ele veio mostrando que o amor de Deus não é apenas palavras. O amor de Deus é concreto, é real. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes nós falamos esse versículo, João 3,16, assim, rapidamente, e minimizamos tudo. Não, ele morreu para me salvar, eu peço perdão, vou para o céu, tal. Mas não, o texto está me falando algo esplêndido, que Deus me amou de tal maneira ele está pontuando. Esse é o parâmetro para você entender o amor de Deus. E qual é esse parâmetro? É o parâmetro do sacrifício. É o parâmetro do Deus tão grandioso e inimaginável, ele se tornar carne e vir morrer no seu lugar. Jesus, ele estava chegando ali, foi por isso que ele chorou. Porque o seu coração é puro amor. O puro amor. O coração de Jesus é movido por amor. O coração de Deus é movido por amor. E você sabe por que Deus criou céus e terra, criou todas as coisas e criou você e a mim? Você sabe? Deus criou porque para que o coração de Jesus pudesse extravasar o seu amor. O coração de Jesus é como uma barragem pronta a explodir. É como um vulcão pronto a entrar em erupção. É como o mar pronto a enviar uma tsunami de amor. Esse é o coração de Jesus. Essa é a disposição dele para você. Então, era isso que estava acontecendo em Jerusalém. E por mais festivo que tenha sido aquele dia, eles nem de longe imaginavam o que estava acontecendo. Jesus é aquele que é a maior expressão de amor de Deus. Mas quem estava
entrando triunfalmente em Jerusalém. Aquele que sofreria o inferno no nosso lugar. Aqui é um outro aspecto tão sério. Jesus Cristo, ele estava ali, consciente de tudo aquilo que estava acontecendo, seu coração tão voltado para as pessoas, tão voltado para Jerusalém, mas na sua mente, Jesus sabia o que ele estava por sofrer. Ele sabia o que ele estava para passar. E aqui nós devemos entender e pensar no sofrimento de Jesus. Porque pensar sobre o sofrimento de Jesus é pensar na nossa vida. Pensar sobre o sofrimento de Jesus é pensar no grande amor dele por nós. A maioria das pessoas, quando falam no sofrimento de Jesus, imaginam simplesmente as dores da tortura, porque ele foi torturado cruelmente, a dor dos açoites, né? Quem assistiu o filme lá do Mel Gibson com aquelas cenas sangrentas puderam entender um pouquinho melhor, mas aquilo foi a parte mínima do seu sofrimento. Aquela foi a parte mínima. Porque Jesus Cristo, e aqui eu digo, durante o período na cruz, quando eu falo que ele sentiu o inferno, à luz das Escrituras, o meu entendimento é que ele sofreu tudo isso na cruz, não lá na sexta-feira, mas na cruz, ele sofreu isso. Naquele momento, Jesus Cristo, e é por isso que o Messias tinha que ser homem, mas tinha que ser Deus também, naquele momento, ele na sua alma, no seu coração, ele sentiu a condenação do inferno de cada um de nós. Naquele momento, ele sofreu por cada um dos pensamentos impuros que eu tenho, ele sofreu por cada atitude errada que eu tenho, ele sofreu por cada pecado que você cometeu. É por isso que a gente não pode banalizar o pecado e achar que não. Cada um deles, desde que eu nasci até o dia da minha morte, todos eles, Jesus sofreu. E Jesus sofreu não só pelo nosso, mas ele sofreu por todos, por toda a igreja, por toda a família de Deus. Ele sofreu, ele entregou a sua vida. Isso é muito sofrimento. E alguém pensa, mas quando a gente fala da nossa condenação, a gente está falando em algo eterno. Como é que ele, em 3 horas lá na cruz, ele sofreu de forma o que eu tenho que sofrer? É por isso que ele precisava ser Deus. É por isso que o Messias, o Salvador, precisava ser Deus. E ele não sofreu extensivamente, mas ele sofreu intensivamente todas as nossas dores, o pavor. E você sabe qual que é a pior coisa, né? O grande sofrimento da eternidade. O grande sofrimento da eternidade é a ausência completa de Deus. O ser humano hoje não entende. Porque mesmo blasfemando contra Deus, ele consegue rir, consegue se alimentar, vai lá na praia, brinca, faz. E ele não entende que ele só consegue isso porque Deus é tão amoroso que ele está mostrando a graça comum dele, mesmo para aqueles que permanecem em seu estado de rebeldia. O inferno é, portanto, a ausência completa de Deus. A ausência completa de Deus é a ausência de esperança, é a ausência de tudo aquilo que nós mais necessitamos, porque o ser humano, ele foi criado para viver junto com Deus, na presença de Deus, em comunhão com Deus. Sem Deus, nossa vida não tem sentido, não tem sentido. E as pessoas procuram sentido em tantas coisas, mas é em Deus. Agora vamos pensar em Jesus. Jesus, ele é Deus eternamente, em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, eternamente amor. Amor, como eu descrevi, aquela tsunami de amor, o próprio amor em pessoa, aquele que veio por amor e para amar e para nos conduzir a esse relacionamento eterno com Deus. Mas ali ele sofreu. E ele sofreu
não só a dor do nosso inferno, mas ele sofreu também a dor da separação de Deus. E aqui é importante dizer, porque às vezes as pessoas ensinam algo que não é biblicamente correto. Jesus, ele não se separou de Deus, né? Jesus, ele sentiu a separação de Deus. Porque Jesus é Deus, é o Deus triuno. Então, se você falar que não teve uma ruptura, quebrou, separou, então destruímos Deus. Porque durante um momento você dividiu Deus, isso é impossível. E é por isso também que eu digo que na cruz, veja bem, não foi só Jesus sofrendo. O Pai e o Espírito Santo também sofreram. Vocês são capazes de imaginar o Filho sofrendo pela separação e o Pai e o Espírito Santo felizes? Não. Quando um pai vê o filho sendo maltratado, morrendo, é doloroso demais. Foi um momento de sofrimento. Mas presta atenção numa coisa. O que matou Jesus, o que causou a morte de Jesus, não foi a cruz, mas foi o coração partido. Foi o coração partido. No livro que nós estudamos, Jesus, Manso e Humilde, o autor apresenta essa frase. O que matou Jesus não foi a cruz, mas foi o coração partido. O que matou Jesus foi aquela impossibilidade de amar. O que matou Jesus foi por um momento, a possibilidade de não sentir o amor do Pai. E quando Jesus, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele já estava experimentando o inferno ali na cruz. E eu sei que há alguns que pensam, não, depois da cruz, ele passou a sexta-feira lá no inferno, depois voltou. Eu particularmente, respeito quem pensa diferente, eu particularmente não creio nisso. Por que não? A última frase de Jesus não foi, Pai, eu comecei a fazer o trabalho, me dá um tempo durante a sexta-feira para eu terminar isso. Não. Ele falou, Pai, está consumado. Está consumado. Está pago. Quando ele disse está pago, significa aquilo que eu tinha para sofrer, eu sofri. Aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. Agora nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, aquele que estava chegando ali em Jerusalém, é aquele que estava para sofrer o inferno no nosso lugar. E finalmente, quem estava entrando triunfalmente em Jerusalém? Aquele que nos amou até o fim. João 13:1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só que maravilhoso. O amor, esse amor humano, esse amor no nosso contexto, ele tende às vezes a ir até um ponto. O amor vai até o dia que acontece uma traição. Aí não, traição, acabou o amor. O amor vai até o momento em que você é abandonado. Foi abandonado, o amor acabou. O amor sempre vai até um ponto. Ele vai até um ponto. Mas o amor de Jesus por nós, ele não vai até um ponto. O amor de Jesus por nós vai até o fim. E o fim aqui não é o fim de término. É o fim no sentido de alcançar o seu objetivo, de conclusão, que é a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Glória de Deus é o amor de Deus, é a beleza de Deus, é o próprio Deus, o Deus de justiça, o Deus de santidade, o Deus que nos ama, o Deus que nos criou para nos amar. Eu fico extasiado quando eu fico meditando nessas coisas. Eu gosto
né? Me sinto assim muito feliz e privilegiado pelo chamado de Deus na minha vida, de passar a vida toda cuidando de pessoas e tentando ajudar, procurando ajudar as pessoas a entender e a usufruir o amor de Deus. Mas eu tenho que confessar, eu sou tão abençoado nisso. E quando eu fico pensando como que Deus me ama de uma forma tão completa. Esse Deus que me criou, que nos criou, com qual objetivo? O objetivo de nos amar. Sim, Ele nos criou para a sua glória, para manifestar a sua glória. A glória de Deus é o próprio Deus, e quem Deus é? Deus é amor. Você tem compreendido essa dimensão de Deus? Tem compreendido a grandeza do amor de Deus? Eu sei, todos nós passamos por coisas tão complicadas na vida, coisas tão difíceis, altos e baixos, passamos por problemas concretos, passamos por problemas emocionais, grandes batalhas que ocorrem só aqui dentro, e as pessoas sofrem cada vez mais por isso, mas a luz do amor de Deus, quando você entende o amor de Deus, você entende, eu não preciso de mais nada, eu preciso de Deus. E se qualquer coisa na minha vida está me afastando de Deus, é essa coisa que tem que ser remanejada, porque é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que é o principal. Diz o texto que Jesus, tendo amado os que eram seus, Ele os amou até o fim. E quem são esses que a Bíblia diz, amou os que eram seus? Primeiramente, entender que Deus ele é muito maior do que nós imaginamos. Quem somos nós para entender as ações de Deus e muito mais? Quem somos nós para querer fazer algum juízo contra Deus? Nós devemos sim, nos deliciar com aquilo que Ele nos revela. E uma coisa que a Bíblia revela é que você pertence a Deus, porque você é um presente que Deus deu a Jesus. E é Jesus que diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Você consegue jogar no lixo um presente que você ganhou de uma pessoa que você ama? De jeito nenhum. Na verdade, a gente cuida e volta e meia a gente dá um jeitinho para aquela pessoa que nos deu o presente veja que o presente está conosco e que nós estamos valorizando. Não é diferente na relação do pai e do filho. Jesus Cristo recebeu você como um presente de Deus. E Ele diz, olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. E haverá aquele dia em que Ele vai nos devolver para o Pai. E a Bíblia diz que será um dia de grande alegria. Um dia onde os nossos olhos serão enxutos de todas as lágrimas. E já não haverá lágrima, nem pranto, nem dor. Vai ser um tempo de alegria. Vai ser um dia que nós vamos ouvir Deus cantando. Maravilhoso, hein? Já pensou? Deus cantando. A música. Nós não somos capazes de imaginar. Não somos capazes de imaginar, mas nós temos assim flashes que a Bíblia nos dá para nos inspirar a pensar na grandeza. Agora a grandeza, entenda, não é o ambiente. A grandeza é a pessoa, é Deus. E é o que nós podemos experimentar. Jesus nos amou até o fim. Quando Ele gritou, Pai, está consumado, ou seja, já sofreu o inferno por conta deles, já está pago. Ele tinha em mente cada um dos seus pecados, desde quando você nasceu até o último dia. Ele tinha em mente cada um dos meus pecados, desde quando eu nasci até aquele dia que eu vou me encontrar com Ele. E Ele disse, está pago. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quanto mais eu entendo isso, mais eu amo a Deus e mais eu fujo do mal e mais eu quero Deus na minha vida. Se a pessoa tem Jesus, isso não vai ser uma concessão para o erro, mas vai ser uma inspiração a uma vida de santidade. Ele me amou até o fim. Ele me amou até o fim durante a minha vida toda. Ele amou você até o fim durante a sua vida toda.
nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis da nossa vida. É ali que a presença dele está mais intensa, nos segurando, nos guardando, nos protegendo, nos amando. Nos momentos mais difíceis, naqueles momentos onde nós aprontamos o pior, ali a presença dele estava mais intensa. Não só naquele momento na nossa vida, mas aquele momento estava intensamente sobre Jesus, lá na cruz. Nós devemos entender essa presença de Jesus e o seu sofrimento, essas coisas relacionadas, porque quando nós entendemos assim, nós sentimos paz, nós sentimos tranquilidade, mas nós sentimos amor, nós sentimos o compromisso, nós sentimos dentro de nós o desejo de, da agora para frente, viver na presença de Deus. Mas Ele me amou até o fim. Ele me amou até o fim de todos os pensamentos, possíveis pensamentos impuros que nós possamos ter. Ele nos amou até o fim deles. Ele nos amou até o fim de todas as confusões da nossa cabeça e do nosso coração. Ele nos amou até o fim dos nossos delitos e pecados. Ele nos amou, o amor dele é completo. E é por isso que nós caminhamos convictos, sabendo que vamos estar com Deus, vamos estar com o Pai por toda a eternidade. Vamos estar nesse oceano de amor, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus, por toda a eternidade. Mas o maravilhoso, e é essa mensagem que a entrada triunfal nos traz, o maravilhoso é que essa experiência não é uma experiência para depois que partirmos dessa fase inicial da nossa história. Não, essa é uma experiência que você pode ter hoje. E aí está a grandeza de Deus. Mesmo em um mundo caído, como o que nós estamos vivendo, Ele pode nos fazer experimentar a sua grandeza, a sua justiça, a sua compaixão, o seu amor. E eu entendo que alguns aspectos da pessoa de Deus, nós só conseguimos compreender com essa experiência que nós temos. Conhecermos, por exemplo, quão importante é a sua justiça e quão importante e precioso é o seu perdão. Quão precioso é Deus naqueles dias em que nós não sentimos nada. Quão precioso é a presença de Deus naqueles dias onde nós estamos nos sentindo como se nós não fôssemos coisa alguma. Como é precioso sentir o amor de Deus em todos os momentos. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós amamos. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o que pode estar escondido por trás dos seus olhos pensativos ou indagadores. Eu não sei. Eu sei que talvez não seja tão diferente daquelas coisas que eu mesmo enfrento na minha vida. As angústias do dia a dia, da dúvida, dos desafios, os medos, as angústias de viver num mundo tão complicado como esse. Mas a entrada triunfal é uma profecia cumprida, e o que a profecia dizia é que o rei chegou. O rei Jesus chegou. Jesus, ele não vai se tornar rei um dia, ele é o rei de toda a terra. É ele que tira os governantes e coloca governantes. Os mais terríveis governantes hoje, eles não vivem um segundo a mais se o Senhor Jesus não permitir. É Ele que tem o controle de tudo. Jesus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é esse coração que que é a fonte do amor. Jesus é aquele para quem todas as coisas foram criadas, para que Ele pudesse expressar o seu amor, e é isso que Ele quer na nossa vida. E eu mencionei o livro Manso e Humilde, eu gostei muito, principalmente do epílogo do livro. Quando o autor, depois, se você não lê o livro, é uma sugestão, mas ao final ele faz a pergunta, o que eu vou fazer com essas coisas que eu estou aprendendo? Aí ele diz, bem, se você ficar pensando o que você vai fazer, talvez você não entendeu a mensagem.
Porque a gente tem essa coisa, né? Eu tenho que fazer algo. Então eu aprendi, o que eu faço com isso? A questão não é você fazer, a questão é nós caminharmos para os braços de Deus e usufruirmos do seu amor. Jesus, ele não está pedindo, agora você vai fazer isso, fazer aquilo, fazer... Jesus, ele está dizendo, vem a mim. Vem a mim. Jesus quer que você usufrua o amor dele. Que essa seja uma semana onde você, o coração, a sua mente, esteja pensando nisso. No amor de Deus. E que você esteja se permitindo ser amado por Deus. Você esteja sentindo o grande amor de Deus na sua vida. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo Teu amor que nós nem entendemos, Pai. Mas agradecemos porque dia a dia o Senhor tem nos ensinado, a cada tempo que passa o Senhor nos ajuda a aprofundarmos, a darmos um passo a mais em Tua direção. Pedimos, Pai, revela a cada um de nós a grandeza deste amor. E que no Teu amor tenhamos paz. Paz de coração, paz de mente. Para viver os dias que aqui temos por viver de uma forma que agrade o Teu coração. E tenhamos também a paciência para esperar o glorioso dia que nós não somos capazes de imaginar, quando nós estaremos vivendo contigo, usufruindo a Ti, de forma perfeita, completa, intensa, maravilhosa, eternamente. Em nome de Jesus, amém.